Fala galera, como é que vocês estão? Tudo em ordem? Tudo tranquilo? Hoje, domingão, dia 15 de setembro, vamos nos preparar para a próxima semana e aqui, claro, no nosso Boas da Semana, a gente faz aquela análise do índice Bovespa, do dólar, de algumas commodities e, lógico, trazemos algumas aqui análises de algumas ações para que vocês possam estudar também aí e caso queiram fazer as suas operações de swing trade, sempre olhando aqui na ponta compradora, sob a ótica da análise técnica, tá? Então vamos lá, tem bastante coisa para a gente analisar essa semana. Tem índice, tem dólar, tem várias commodities e tem oportunidades para que vocês possam também estudar para a semana que vem com alguns destaques. Vamos lá, que tem bastante coisa para a gente analisar. Fica com a gente aí. Vamos lá, pessoal. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Henrique, você está no canal VDT Invest. É um prazer ter a sua companhia aqui, uma honra, eu sempre digo isso. Nós chegamos ao número que a gente já estava aguardando, 50 mil inscritos. Já passamos desses 50 mil inscritos, já estamos com mais de 51.500 inscritos. Essa semana foi uma ascensão grande aí, vários inscritos chegando. Então, muito obrigado a todos vocês. Se você ainda não se inscreveu, é agora. Vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e marque a opção todos, porque aí você sabe que sempre que tiver um vídeo novo, ao vivo ou gravado, o YouTube te manda a notificação e você vem participar conosco. Para você que já é o nosso inscrito, o meu muito obrigado sempre, é uma honra ter a companhia de vocês. E como eu comentei com vocês aqui, já para a gente abrir o nosso bate-papo, a gente comentava o seguinte: quando nós atingíssemos 50 mil inscritos, nós iremos abrir uma turma do nosso programa de imersão e mentoria em análise técnica composto de 30 horas de estudos e 10 vagas seriam totalmente free. Pois bem, estamos terminando essas 10 vagas, né? Ontem já tínhamos 8 preenchidas, hoje possivelmente já temos as outras 2 restantes e aí finalizamos as 10 vagas. O nosso treinamento vai ser totalmente online, começando lá no dia 1º de novembro, terminando no dia 11, aliás, 1º de outubro até o dia 11 de novembro. A primeira fase é composta por 18 horas, são 6 encontros de 3 horas por dia, e a segunda fase são mais 4 encontros de 3 horas no mínimo, tá? A gente fala 3 horas, mas sempre passa um pouquinho. Então, se você ainda não se inscreveu, o link vai ficar na descrição do vídeo e eu vou tentar deixar um card para vocês aqui também. Quem quiser se inscrever, é só clicar no link que vai ficar ali para que você veja toda a programação que está proposta aqui. Olha lá, tá tudo bonitinho. O que você precisar entender ali, você pode procurar direitinho a informação. Caso você tenha dúvida, é só entrar no nosso site lá e clicar no WhatsApp e vem falar com a gente, tá bom? Programa, então, cumprido. Nós vamos fazer essa comemoração aí, distribuindo 10 vagas free e vamos traçar agora um novo objetivo. Se nós chegarmos nos 100 mil, a gente faz uma outra proposta aqui para vocês, uma outra promoção, e aí quem sabe de maneira diferente, tá? Então, para dar esse primeiro recado para vocês, chegamos nos 50 mil, agradeço a todos os que se inscreveram, e agora vamos cumprir o que nós prometemos aqui das 10 vagas. Se não tiver mais inscritos, serão as 10 e acabou e vamos para cima, tá bom, pessoal? Então, beleza, obrigado para todo mundo que confiou na gente aqui e que confia no nosso trabalho, tá? Beleza pura? Vamos nessa então, pessoal? Recadinhos dados, vamos dar uma olhadinha então já diretamente nos gráficos e vamos para o gráfico do índice Bovespa para que nós possamos começar nossas análises, né? O que é que nós tínhamos pensado na semana passada, quando aqui estivemos no nosso Boas da Semana fazendo os estudos para a última semana. Que nós comentamos o seguinte: caso houvesse o rompimento da sexta-feira, que foi aquela queda grande, poderíamos ter uma arrancada para buscar a topo anterior. Poderíamos também perder o fundo e buscar uma média de 9 períodos do gráfico semanal, o que não aconteceu, e ele ficou um pouco mais lateral, né? Então ele cumpriu este desenho da lateralização, só que na parte de baixo aqui, ó. Então a semana começa com ele positivo, terça negativo, quarta positivo, quinta negativo, sexta positivo. Até chegou a romper ali a máxima romper a média de 9, né, de 21 períodos. Então, em algum momento na sexta-feira, esse candle estava bastante bonito assim, ele abriu na mínima, estava desse jeito, eu falei, opa, se fechar assim no sexta-feira, segunda-feira ele abre com bastante vontade, né? Não aconteceu isso, o mercado volta um pouco e fecha entre as médias de 9 períodos e 21 períodos. Ela fechou acima da 9,
mas abaixo da 21. O que está interessante nesse momento é que o estocástico lento, que é o nosso oscilador aqui, ó, está lá na região de sobrevenda. Portanto, pode ser que essa semana nós tenhamos a entrada de compradores. No entanto, pessoal, esta semana é uma semana importante porque no dia 18 nós temos super quarta. Super quarta é o dia da decisão da taxa básica de juros aqui no Brasil e também a taxa de juros lá nos Estados Unidos. Portanto, dia 18 é um dia para nós ficarmos atentos, tá? Então, todo cuidado é pouco ao longo desses próximos dias. Pode ser que o mercado fique lateral até que seja dada, então, a decisão das duas taxas de juros e aí o mercado, então, ande a partir daí, tá? Mas, olhando para um cenário independente da notícia, o que nós podemos olhar aqui? Caso venha uma força compradora, logo no comecinho da semana, este índice Bovespa pode ganhar lá novos patamares e ir buscar topos anteriores, lá nos 136 mil, depois lá nos 137 e buscando a máxima de 137,469, tá? Caso ele perca e o pessoal fique esperando acontecimentos da sessão da quarta-feira, de novo ele pode andar um pouquinho mais para baixo, vindo buscar a média de 9 períodos do gráfico semanal, né? E caso tenhamos uma semana começando bem morosinha aí, ela fica lateralzinha aqui até o mercado decidir para onde vai. É o que eu vejo do índice Bovespa para os próximos dias. Olhando para o gráfico semanal, nós vemos, olha, a média de 9 períodos aqui. Caso ele caia e venha buscar, nenhum problema. Inclusive tem um topinho anterior ali que ele pode vir testar também, ó. Pode ser que a média segure, mas tem um topinho anterior rompido, tá? É isso que a gente vê, nada de muito absurdo. Tomara que entre um bom volume essa semana e jogue tudo para cima. Tivemos uma boa movimentação na sexta-feira, né? Os bancos que puxaram um pouco. A semana de Bovespa fecha com 0,23% de alta. Na sexta-feira foi que impulsionou isso aqui, 0,64%, tá? Já olhando o cenário de dólar, o dólar começa a semana subindo. Lembra que eu falei isso aqui semana passada? Falei, pessoal, este candle aqui do domingo, da sexta-feira, né? Comentei no domingo. É um candle comprador, né? Pavio inferior fechando acima da 9. Candle positivo sugere uma subida. Para buscar o quê? Topos anteriores. Olha lá, ele foi buscar o topo e aí depois ele volta. E a quinta e a sexta-feira fecham fazendo o dólar encerrar a semana com 0,70% de queda. No gráfico semanal, nós temos um dólar caindo pela segunda semana consecutiva, porém a média de 9 períodos do semanal, ou seja, a média das últimas 9 semanas, segurando o preço desse dólar. O que sugere que, caso haja a perda desse fundo, ele pode continuar uma quedinha vindo buscar a média de 21 do semanal, tá? Que já foi testada aqui há 4 semanas atrás, pode vir buscar de novo. Detalhe, estocástico lento está na região de sobrevenda, portanto, vamos ficar atentos aí aos próximos dias, né? No diário, setor sobrecompra, no semanal, sobrevenda, tá? Então, o dólar sugere uma continuidade nessa queda, caso perca aquele fundo do semanal, tá bom? Muito bem, o Bitcoin ficando bonito no gráfico diário, ele já veio buscar a média de 200, perdeu e agora voltou. E se você olhar aqui no gráfico de 60 minutos, ó, ele já faz um pivôzinho de alta. Já faz um pivô de alta, rompeu ali e tá bonito. Olha lá. Só tem uma média de 80 aqui no gráfico diário que pode segurar caso ele rompa para cima. Agora, se entrar um bom volume, ele pode ganhar força, tá? O que vale a pena aqui é você acompanhar pelas plataformas, por exemplo, a plataforma Vector, que traz o histórico completo do Bitcoin e não só o início da movimentação no Brasil, né? Esse contrato aqui começou a ser negociado no Brasil neste ano de 2024, então ainda não tem um histórico completo. Ó. Então nós começamos, acho que abril desse ano, né? E começou aqui, então não dá para pegar muita coisa. Olhando o perpétuo lá no Vector, você vai ter todo o histórico, fica mais interessante para avaliar, tá? Mas aqui tá bonito, pode ser que ele comece a ganhar um pouquinho mais de força. No semanal, ainda tem uma situação de média de 9 semanas segurando o preço, mas estes dois candlesticks aqui formam um padrão para nós de reversão. E estes outros 3 candles aqui também formam um padrão que eu gosto bastante, que é o 1, 2, 3 de compra, né? Ó, mínima, mínima mais baixa, mínima mais alta. E esses dois formam um outro padrão que a gente comenta, inclusive, no treinamento
dos padrões de reversão. Está numa região de fundo, pode ser que venha um bom movimento e ele ganhe um pouco mais de força, tá bom? Tudo lá no treinamento vai ser mostrado para vocês. Padrões gráficos, figuras gráficas, sistemas, teoria de Dow, psicologia do candle, gestão de capital, gestão de risco. Tudo para vocês vai ser mostrado no treinamento, tá? Bitcoin visto, vamos dar uma olhadinha então na taxa de juros, olhando para 2029. Já vimos essa taxa de juros subindo a semana passada, já bateu lá em 12,22. Esta semana ele começa lá no fundo, 11,69, mas termina a semana em 11,88, o que sugere para nós, caso ele perca este fundinho aqui, ó, ele vai acionar um pivô de baixa, né? Deixou um candle negativo na sexta, pode bem fazer esse movimento de queda, começando a semana jogando para baixo a taxa de juros, e aí buscando um pouco mais de fundo. No entanto, no gráfico semanal, nós vemos um apoio ali na média de 9 e de 21 períodos, ó. Então já houve uma semana de alta, depois uma outra semana de queda, e essa semana foi uma semaninha de leve alta, 0,68, mas a taxa de juros, olhando para frente aqui, está em tendência de alta, vindo buscar uma correção dentro do gráfico semanal. Galera, tudo que nós olhamos no gráfico é operado da mesma forma e analisado da mesma forma. Contrato de juros é um ativo também, tá? E é operável para quem tem lá, para quem pode operar, né? Tá? Beleza? Olhando para as commodities, olha só, vamos começar a ver o boi, porque o boi deu uma acelerada muito legal nas últimas 3 semanas, indo buscar uma média de 400 períodos do gráfico diário, que a gente comentava semana passada, ó, rompeu aqui, pode buscar a próxima média. E foi o que aconteceu. Na quinta-feira ele bate e já volta fazendo uma correção. O interessante é que ele já rompe uma região de lateralização que vem acontecendo desde setembro do ano passado. Então, praticamente um ano que o boi estava lateral, chegou a perder essa região de lateralização, volta para dentro dela e agora rompe. O que nós temos que ficar atentos, então, para o boi nos próximos dias? Olhando o gráfico diário, ele só vai deixar um espaço bonito para a gente quando ele romper essa média de 400. Então, vamos olhar para o rompimento e uma volta de um pullback, deixando essa média de 400 como um suporte, tá? Para que ela calce o preço e não sirva como uma resistência, uma laje no preço, tá bom? Então, ao invés dela ser uma resistência lá em cima, onde a gente bate e volta, ela tem que se transformar num apoio, então numa base, num suporte, para que o boi possa alcançar patamares maiores. Olhando para gráfico semanal, olha lá, já temos uma liberação, porque na semana passada ela já rompe a média de 80 semanas e esta semana fecha acima. Porém, eu ainda entendo que no gráfico diário há uma resistência importante. Então, precisa passar para cima e voltar a testar essa média como uma base, né? Um apoio, um suporte. E aí sim ele abre espaço para nós, tá? Operação de boi, operação de milho, operação de soja, operação de café, commodities em geral, né? Derivativos, você abre a operação de swing trade inicialmente. Você pode encerrar a operação como day trade, mas ela abre como swing. Então, é importante nós termos um sinal bem bonitinho, belezinha, para esperar a operação andar e trazer bom resultado para nós. Lembrando que o boi, para cada real que ele se movimenta no gráfico, você multiplica por 330, tá? Então, a alavancagem do boi, do ativo boi, é de R$ 330 para cada real que ele se movimenta. A alavancagem do boi. A cada real que ele anda, você multiplica por R$ 330. E aí você vai ter o seu ganho ou a sua perda. Tá, pessoal? É assim que você calcula a alavancagem do boi, certo? Então tem que ter cuidado porque o stop é longo quando acontece. E muitas vezes o boi anda num dia, por exemplo, 10, 12 pontos. Ó. Por exemplo, vamos ver esse dia aqui. Ó. Andou 3,35 pontos, mas já chegou a ter dia de andar mais. Ó. Olha lá, 6 pontos. Agora não está acontecendo tanto, mas chegou já a época de o boi andar 12. Você coloca 12 vezes 330, você vai ver o quanto você precisa deixar aí de margem e quanto você tem que deixar de stop, tá? Para que você possa fazer as suas operações. Então, fiquem atentos com a questão do boi, certo? Olhando para o lado do milho, ele também começa a dar sinais interessantes. E olha só, o milho já está um pouquinho melhor
em relação à situação das médias. Vamos avaliar? Ele já rompeu uma região de topo anterior, que era um lugar onde bateu na média de 200 períodos, que é essa linha amarela aqui. Ó. Já rompeu a 200 aqui embaixo, que ela veio caindo, rompe o topo anterior, volta a testar esse topo rompido com 3 dias de correção e na sexta-feira já deixa um candle comprador, deixando para nós um 1, 2, 3 de compra no gráfico diário, com o apoio da média de 9 períodos, ou seja, o suporte da média de 9, a 200 já está por baixo desse preço, e nós temos uma outra média ali, que é a média de 400 períodos, 2,97 pontos acima do preço atual. Tá? Então, daria para pensar em alguma coisa curta no milho para o início da semana, caso entre um bom volume na segunda-feira, tem que romper e vai buscar essa média. Pessoal, a alavancagem do milho é maior do que a alavancagem do boi. Tá? A alavancagem do milho é de R$ 450 para cada R$ 1 que se movimenta no gráfico. Então, você tem que ter ainda mais cuidado. Tá? Então, mais cuidado, porque você precisa de mais margem e o stop também é maior. Então, tem que ficar atento nesse tipo de operação. Também inicia como swing trade, mas você pode encerrar a operação como day trade também, tá? Lembrando que tem uma regiãozinha de topo anterior ali, ó, que é esse topinho, ó, da terça-feira, 6864, aqui 6861, ó. Rompeu o topinho, voltou a testar e agora deixou um candlezinho positivo. Então, caso ele abra amanhã com volume, essa região inicialmente é uma região que pode ser rompida e caso haja rompimento ele já vai buscar talvez lá em cima. Só que tem que ter cuidado com essa região aí, tá? No semanal, liberado também, por quê? Vamos tirar os estudos aqui, ó. Já rompeu um topinho anterior aqui, está próximo a romper esse topo aqui que já rompeu, né? Que é o 6861, aqui já está 6864, e o próximo alvo dessa pernada toda do semanal está em 73,48, que é a média de 80 semanas, tá? Enquanto que aqui está 70, ó. Então tem ainda um espacinho para buscar, dá para pensar em alguma coisa. Milho também pode começar a andar bem aí, vamos esperar. A operação tem que ser justinha, tá, turma? Não pode entrar fora de hora. Soja. Começa a pensar em fazer um pivôzinho de alta no gráfico diário. Já inverte aqui as médias. A 9 já está por cima da 21 no diário. Porém, no semanal ainda nós temos uma situação de resistência pela média de 9 semanas, né? Então ainda está brigando com o preço. Então a soja, o interessante dela é que já parou de cair, isso é bom, mas ainda não está um sinal interessante para fazermos algum tipo de posição. E o café, esse já está um pouquinho melhor, já está subindo forte, ó. Semanalmente a gente vê ele subindo, se apoiando na média de 9 semanas e continuando a subida. Se apoia na 9 e continua a subida. Alvo do café, 316,50 por enquanto, que é essa média de 400. É uma média de 400 semanas, portanto é uma média forte e pode segurar o preço do café aí. Tá? Faz tempo que ela não testa essa média, ó. Ela só testou essa média lá em 2014, tá? 2014. E aqui atrás, 2012. Então, portanto, é uma média que pode ser testada e ficar aí por algumas semanas ou até bater, voltar um pouquinho e depois varar direto. Não sei, né? O café está subindo aí, o nosso café está bem legal nos últimos tempos, tá? Isso aí é a situação das commodities. Para encerrar aqui rapidinho, Petrobras. Semana da Petrobras não foi legal. Terminou as 2 últimas semanas caindo 4,62 semana passada, 2,26 essa semana. Então, setembro, a Petrobras está caindo 6%, mas está subindo forte no gráfico mensal, vindo fazer uma correção que pode vir até essa média de 9 meses e também não tem problema se vier, tá? Mas não tem início de operação agora. E a Vale deu uma puxada boa de quarta-feira para frente, né? Teve uma queda forte na terça, mas quarta teve uma movimentação importante, 2,84. Na quinta abre com gap de alta e fecha com quase 1%. E na sexta-feira ela fecha com 0,67, tocando na média de 80 dias aqui e se segurando um pouquinho. A semana da Vale foi melhor, 3,21, mas ainda em tendência de queda, tá? Veja que nós estamos o preço trabalhando abaixo das médias do gráfico diário e do semanal, tá bom? Beleza?
Ó, médias longas do diário e as médias curtas do semanal. Portanto, não tem assim, olha, vamos fazer uma operação em Vale. Não. Já tem tempo que a Vale não está tão legal assim, para que a gente possa pensar em alguma coisa mais forte ou que fique mais tempo na operação, tá? Beleza? Vamos nessa então, pessoal. Vamos lá começar o nosso giro pelas nossas ações. Antes, quero mostrar para vocês que as informações da planilha de Swing Trade, que nós tiramos as informações para trazer para vocês aqui, já foram enviadas para os nossos assinantes por volta das 8 da manhã, hoje 8 e pouquinho, né? Para que todo mundo pudesse ficar já preparado para as operações. Esta semana nós temos 20 ativos analisados e essa semana está bem diversificado. Nós temos ações, temos fundos imobiliários e temos BDRs. Então, todo aquele conjunto de ativos que a gente analisa semanalmente aqui, esta semana encaixou e temos um pouco de cada, tá? Claro que a maior parte é sempre ações, né? Porque a gente avalia que está negociando aqui na B3, mas sim temos fundos imobiliários e temos BDRs, tá bom? Detalhe aqui para vocês assinantes, esta ação que está com essa faixa laranja aqui, pessoal, quem é assinante, fique atento que é um ativo para nós ficarmos com bastante atenção, pois é um ativo de baixíssimo valor nominal, né? Vocês podem ver aqui, ó, 0,29 centavos, mas que pode dar uma pernada interessante nos próximos dias. Por isso, eu até comentei com vocês lá no grupo do Telegram, entre leve, tá? Porque como a gente fala que é um ativo de baixa liquidez, teoricamente é um mico, né? Então, o mico, a gente fica meio cuidadoso na hora de fazer a operação, mas é uma oportunidade que pode ser interessante para você colocar um pouquinho de capital ali e buscar uma operação grande, rápida, né? Poucos dias, tem que ficar bastante atento com ela. Ela pode trazer um percentual aí de quase 80% de retorno, se ela for lá onde a gente está avaliando, tá bom? Mas esse eu nem vou trazer para vocês aqui. Aqui eu separei alguns ativos do gráfico diário e alguns do gráfico semanal para que a gente possa estudar, tá? Essa semana são 4 ativos, 3 do gráfico diário, 1 do gráfico semanal, para que você possa avaliar, estudar e, caso queira, montar suas operações, tá bom? Vamos lá então? O primeiro deles já está na tela para a gente, é o Banco ABC, olha lá, ABCB4 na tela para a gente. Olha só como o ABCB4 tem uma movimentação bastante interessante, pessoal. Veja, ela sempre faz essas movimentações. Sobe, corrige em forma de bandeira, sobe, corrige em forma de bandeira, dá outra pernada. E olha só, todas as correções, ó, ou são em formato de triângulo, ou são em formato de bandeira, ou são em formato de cunha. E vocês que vão participar do treinamento vão perceber isso quando nós estivermos falando no treinamento, tá? Ah, aqui fez um canalzinho maior, tá? Mas é uma correção de gráfico semanal. Tá vendo? Toda a formação gráfica é da mesma maneira. E aí, essa semana, ela sinalizou novamente uma possível entrada de alta, né? Para continuar essa movimentação aqui, seguindo patamares mais altos. Portanto, o Banco ABCB4 está interessante, deixa para nós aqui um 1, 2, 3 de compra no gráfico diário, com um candle da sexta-feira que abre na mínima e fecha na máxima do dia. Portanto, nós temos um Marubozu, né? Aliás, deixa eu ver aqui, 23,50 lá. Exatamente, ó. Abriu no 23,04, a mínima foi 23,04. A máxima foi 23,50 e o fechamento 23,50. Então, isso aqui é um Marubozu, né? Um candle que não tem pavio, carequinha. Além disso, ele também está deixando para nós um 1, 2, 3 de compra. E também temos o apoio, ainda não no diário não, mas no semanal sim, do nosso VDT Swing, olha lá, iniciando uma possível pernada de alta, e aqui atrás, quando ele iniciou a pernada de alta, ele deu um topo de 33%, tá? O VDT Swing. Então, bem apoiado, na média de 9 períodos do semanal, após 2 semanas de correção e deixando já um candle comprador fechando na máxima. No gráfico diário, o Marubozu. Entrada, então, em ABCB4 está onde? No rompimento da máxima da sexta. Então, R$ 23,51. O stop está em 22,89. O primeiro alvo, ou seja, o primeiro ponto de venda, 23,71. O segundo ponto de venda, 24,25. E o terceiro ponto de venda em R$ 25,00 para encerrarmos essa operação. Tiro curto com 6,34%. Quando eu falo de liquidações parciais, pessoal, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Ó. Algumas semanas atrás,
vocês me viram falando da Semin, né? Onde eu fiz a entrada em Semin, que foi quando rompeu essa média de 200, ele veio fazer uma correção e depois ele começou a andar para cima. E aí eu fui até colocando os estudos aqui para ficar mais interessante para a gente, olha só. Então fizemos a entrada no dia 27 de agosto na compra de 1.000 ações. Quando chegou no primeiro alvo, fizemos uma primeira venda aqui, ó, no dia 6 de setembro, em 6,09, já trazendo o retorno para nós de 5,91% na venda de 300 ações. Na semana passada, na quinta-feira, ele bateu no nosso segundo ponto de venda. Vendemos mais 400 ações em 12 de setembro a R$ 6,33, com 10% de retorno. Então, vendi com a 300 com 5%, 5,91%, vendi mais 400 com 10% e até o terceiro alvo estava próximo de 15%. Ó. Mas como deu uma puxada forte na sexta-feira, eu subi esse meu alvo até R$ 7,00 cravados para tentar buscar 21. Por que isso? Porque agora eu já estou com a operação protegida. Eu já vendi mais de 2/3 das ações com retorno e agora eu estou protegido. O que eu vou fazer então? Agora eu vou ajustar esse meu stop. Quanto mais alto for o preço, eu vou deixar meu stop cada vez mais alto. Se o preço voltar, eu já estou no lucro. E aí eu vou buscar o maior retorno possível. Tá? De preferência, se ele voltar para aquele topo anterior ali em cima, 7,77, é lá que eu saio junto com o ativo. Ah, mas e se ele romper e for embora? Se ele conseguir mostrar para a gente que tem vontade de subir e continuar subindo, de acordo com o volume chegando, olha lá, eu continuo no ativo. A gente consegue monitorar. Mas olha só o volume chegando. Ó. Volume chegando no ativo, o preço sobe. Então vamos acompanhar e acompanhar essa subidona aqui. Se ele passar de 7,77 e continuar subindo, a gente continua na operação. Tá bom? Beleza? Então esse foi um exemplo aí das liquidações parciais para que vocês possam conduzir as operações. Tá bom? Vamos lá. Segundo ativo para o gráfico diário, OPCT3. Ocean Pact, olha lá que bonito movimento que ela fez. Ó. Vamos afastar um pouquinho o gráfico para que a gente possa ver. Passou um topinho anterior, rompeu, volta numa região de outro topo anterior rompido, testando como um suporte. Na sexta-feira, deixa para nós o mesmo desenho, abre na mínima do dia, 6,62, a mínima foi 6,62. Fecha R$ 7,00 e a máxima é R$ 7,00, ou seja, Marubozu de compra, candle forte, candle de ignição. Então, segundo ativo no gráfico diário, OPCT3, entrada R$ 7,01, né? R$ 7,01, o stop R$ 6,57, é um stop um pouquinho maior por causa desse tamanho de barra aqui, mas 6,5%. O primeiro alvo, 7,26, o segundo alvo, 7,92 e o terceiro alvo, R$ 9,00 cravados, tá? Operação para dar para a gente aí 28% chegando no terceiro alvo. E aí, se ela romper, é para buscar tiro curto, rápido, tá? Tem espaço para isso? Tem espaço, ó. Temos um vaziozão gráfico para ir buscar lá para cima, tá? Nós estamos numa região de troca de polaridade. Este topo e esse topo coincidem com esse fundo, tá vendo? Então, é uma região que já foi uma memória de preço aí, tá? De acordo com a teoria de Dow, o preço sempre vai buscar regiões onde já testou. Então, beleza. Terceiro ativo do gráfico diário, então, para nós encerrarmos a participação dos gráficos diários, VLID 3. Olha que bonito o movimento da VLID 3, ó. Subiu forte, lateralizou um pouquinho, até imaginamos uma possível correção na sexta-feira, porém, sexta-feira entra volume gigantesco, né? Aqui houve uma tentativa, pessoal, de derrubar o preço do ativo, deixou um engolfo de baixa na quinta-feira. Muitos vendedores entrando para tentar realizar, talvez, alguma compra que aconteceu aqui atrás. No entanto, na sexta-feira, os vendedores foram frustrados. Por quê? Entra volume de compra partindo da média de 21 períodos. Olha o tamanho do volume de compra aqui, rompendo, então, o stop dos vendedores. Por que eu sei que é stop de vendedor aqui? Porque aqui para trás não tem nada. Nós estamos praticamente numa região de troca de polaridade da VLID, lá do ano de 2016. Então, rompeu o vendedor, agora o preço pode acelerar, né? Quem vendeu aqui deixou o stop aqui em cima. Pode acelerar agora. E olha quem está nos ajudando também. O nosso VDT Swing, olha lá. A última operação do VDT Swing
trouxe um pico para nós de 43% em 30 dias. Sensacional, né? E agora ela pode dar uma nova acelerada com essa entrada boa de volume que está acontecendo aí. No gráfico semanal ela já foi, né? Já foi. Entrando volume já há várias semanas, isso é bom. E pode nos dar uma continuidade nesse movimento de alta, tá? Então, VLID 3, entradinha em R$ 24,28. O stop está em 22,19. O primeiro alvo está em 26,10. O segundo alvo está em 26,63. E o terceiro alvo está em 27,24, podendo trazer um retorno aí para nós de 12% em poucos dias, tá? Beleza? Muito bem. Antes de passar para o gráfico semanal e a gente fechar o nosso bate-papo aqui, eu quero comentar com vocês o seguinte. Há algumas semanas aqui, algum tempo atrás, eu comentei com vocês, já fiz uns 2 bate-papo aqui, mostrando para a galera uma nova forma de fazer operações de scalp nos mercados internacionais, tá? Já tivemos 2 grupos, o pessoal comentou, já entrou, já está com a gente, já está acompanhando, está tendo resultado bastante interessante e eu quero mostrar para vocês isso também a partir de amanhã. Então, quem tiver interessado em conhecer, é uma operação, pessoal, muito simples, em que a VDT Invest recebe as informações aqui na parte da manhã, eu repasso para uma galera, para quem fizer, né, quem quiser conhecer, e essas pessoas fazem uma operação muito simples. É um scalp de 6 minutos, onde a informação chega para nós com o ativo que vai ser operado, a direção da operação, ou compra ou venda, e o horário de início e término. Só isso. E essa operação demora no máximo 6 minutos, tá? E os resultados são impressionantes. Eu vou compartilhar com todo mundo aqui amanhã o nosso bate-papo, o resultado que eu estou tendo na conta real, mas vocês podem testar na demo quanto tempo vocês quiserem, para que vocês possam conhecer, tá bom? É só você entrar, eu vou deixar um link na descrição do vídeo aqui, e vou deixar um card para vocês aqui em cima também. Entra no formulário que está ali, ó. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso amanhã, 19 horas, tá? Dia 16, 19 horas. Vou mostrar para vocês passo a passo como faz resultado operando mercados internacionais em 6 minutos, tá? É simples. Você vai colocar teu nome, e-mail, telefone para a gente bater um papo aí e amanhã nós vamos mostrar para vocês esse tipo de operação, tá? Essa operação acontece numa janela de horário entre meio-dia e 1 da tarde, horário de Brasília. Então, para nós aqui, para muitos, né? Horário de almoço. O que está mais tranquilo dá para você fazer a operação. O detalhe é que, por ser 6 minutos apenas, você tem que ser cirúrgico na operação. Mas tudo isso eu comento com vocês amanhã, na hora que eu demonstrar para vocês os resultados, tá? E aí vocês vão ficar bastante felizes, porque vocês vão ter a opção de fazer uma operaçãozinha a mais aí e faturar em dólar, o que é bastante interessante, tá? Então eu vou deixar o link para vocês, clica, preenche o formulário e vem bater um papo com a gente amanhã às 19 horas, para esse grupo apenas que se inscrever, né? E a gente vai mostrar para vocês. Muito bem, então vamos lá, gráfico semanal, nós temos uma oportunidade para a semana em Cirela. Olha lá, Cire 3. O gráfico da Cirela está bastante legal. O gráfico semanal dela rompe uma região de topo com um candle forte algumas semanas atrás, sobe um pouquinho e vem buscar a média de 9. 9 o quê? 9 semanas. E o que ela deixou para nós a semana passada? Um candlezinho de dúvida. Essa semana um candle comprador, ou seja, um candle positivo, né? E para nós não nos esquecermos do nosso tão... Eu adoro esse sistema, né? 1, 2, 3 de compra. Toda vez que ele faz 1, 2, 3 de compra, o ativo tende a subir, pessoal. Tende a subir, porque ele vai fazendo um fundo dentro da tendência de alta. Então, vamos ficar de olho nesse sistema aqui, tá? Além disso, nós temos o VDT Swing também trabalhando para nós nessa possibilidade da Cirela. Então, vamos lá. Gráfico semanal agora, então, Cirela. A entrada está em R$ 22,41. O stop está em 21,27, é um stop de 5%, 5,09%. O primeiro alvo, 22,92. O segundo alvo, 23,85. E o terceiro alvo, e para encerrarmos a operação, em 25,05. Tá? É uma operação para trazer para nós mais de 11%. Por que eu falo sempre para vocês o tamanho do stop e o percentual de stop? Porque é uma das coisas que nós temos que ficar atentos em toda a operação. Muito mais do que saber o quanto você pode ganhar na operação, é o quanto você admite perder.
E isso faz total sentido quando você faz gestão de risco e gerenciamento de capital. Por quê, pessoal? Porque se você fizer 10 operações no mês, quando você perde metade e erra perdendo 5%, e a outra metade você acerta ganhando 8% que seja, você encerra o mês positivo. Agora, o que não dá é para você colocar uma operação, não colocar stop e querer ganhar 200%, porque a conta não fecha. Então, você precisa admitir um prejuízo que você pode arcar. E aí, corte os prejuízos no início e mantenha-se na operação ao longo da tendência. É o método do Richard Tennis, né? Que faz bastante sentido. Puxa, se você admite um prejuízo de 5%, bateu ali, sai, você já calculou isso, esse dinheiro já não é mais seu. Não fica ficando, fica com dó, vou baixar para 10, vou baixar para 8. Não. Deixa no 5%. A hora que der um sinal de novo de compra, se você conseguir pegar 8, 10 pontos, você recuperou. Tá? Então, primeira coisa que fazer, vai entrar na operação, pegou a tua entrada, stop. É a primeira coisa que você faz. Depois você coloca alvo. Tá bom? Beleza? Então, combinado, hein? Para você que vai fazer day trade, espera amanhã o primeiro movimento do dia para ver se nós teremos, então, uma situação de continuação dessa pernadinha de alta ou uma lateralização ao longo do dia. Esperar o primeiro movimento é praticamente esperar a primeira hora de operação. Ele vai fazer um zigue-zague lá para as 10h30, aí ele começa a dar direção, tá? A hora que abre o mercado americano, certo? Para você que vai fazer swing trade, dessas operações que nós analisamos aqui, estudamos aqui, colocou a ordem de compra ali, não pegou, beleza, avalia, vê se cabe tirar essa ordem, se reposiciona ou se aborta. Pegou a operação, primeira providência, coloca o stop. Depois você coloca o teu alvo. E de preferência, para quem está começando, entre leve. Opere leve para você entender os movimentos. Tá? Muita gente começa a operar, acha que já, beleza, já vai entrar, não sei. Calma, pessoal, porque às vezes a pessoa não tem o sangue frio, por exemplo, de a hora que ele vê uma operação que está no negativo, não saiu da operação, mas está no negativo, ele se assusta. Por exemplo, olha lá, eu estou com uma operação aqui, está no negativo. Comprei lá 100 ações de Bradesco nessa conta, voltou um pouquinho. Mas, ok, está dentro do meu gerenciamento de risco, mas as pessoas não aguentam ver o saldo negativo, ela pega e vende com o prejuízo antes de tocar no stop. A hora que ela vende, no dia seguinte ou na semana seguinte, o negócio dispara. Então, ponha o teu stop, que você já calculou, que você admite perder e deixa o stop lá. Pegou o stop? Contabiliza o prejuízo, vamos para a próxima. Não pegou o stop? Deixa o mercado andar. Se nós olhamos para cima e o ativo está em tendência de alta, a tendência é que ele continue subindo enquanto não entrar uma tendência na direção oposta. Teoria de Dow. Tá bom? Então, primeira coisa, põe o stop que você admite, beleza. Se não chegar, você deixa lá e deixa o papel andar. Permaneça na operação, vai liquidando o parcial, protege até você conseguir encerrar a operação no ganho. Tá bom? Beleza? E a gente se encontra amanhã, então, segunda-feira, 19 horas, para quem fizer a inscrição lá para esse nosso bate-papo, eu quero demonstrar para vocês essa nova forma de operar no mercado internacional através da plataforma que a gente vai apresentar para vocês aí. Maravilha? Um grande abraço para todo mundo, fiquem com Deus, boa semana. Esta semana tem lá a decisão de juros na quarta-feira, aqui no Brasil e lá fora. A expectativa dos analistas é que o nosso juro não cai, pode até subir um pouquinho, e lá fora também, tá? Mas a gente conversa disso, então, mais para frente, vamos esperar na quarta-feira. Em breve nós vamos trazer aqui convidados para falar com a gente sobre essas questões de macroeconomia. Quero ver se a gente começa uma nova sequência aqui, já aproveitando essa virada dos 50 mil e a continuação, para que a gente possa acompanhar os próximos passos, tá? Vamos lá, então, relembrar o que nós vimos hoje? Gráfico diário, então, para você manter aí na sua planilhinha, ABCB4, OPCT3 e a VLD3 para gráfico diário. E para o gráfico semanal, trouxemos uma oportunidade que foi a Cirela, tá? CIRI3. Então, marca essas 4 ações, monta uma planilha lá para você fazer um acompanhamento e ao longo dos dias você vai acompanhando, bate no alvo 1, você sinaliza, olha, bateu o alvo 1, quantos dias demorou? Bateu o alvo 2, quantos dias demorou? Para que você possa ter um registro de cada uma dessas ações. Olha só que legal a Semin. A Semin eu estou fazendo isso, ó. A entrada foi dia 27 de agosto, a primeira parcial foi no dia
6 de setembro, a segunda parcial foi no dia 12, então de 6 para 12, uma semaninha, né? De 27 para 6, quase 2 semaninhas. Então você começa a entender o tempo que o ativo leva para chegar no alvo. Isso é bastante interessante, você vai começando a entender a característica de cada ativo e ver como é que ele se comporta. Ah, esse aqui respeita mais a média de 9 períodos, esse respeita mais a média de 20, esse respeita mais a média de 80, de 50, tá? E aí você vai criando um sistema para você. Valeu, galera? Vamos nessa? A gente se vê amanhã, então, para quem se inscrever aqui, né, no nosso bate-papo. E nos próximos dias a gente se encontra aqui com mais oportunidades, com mais... Aliás, teve uma pergunta bastante interessante ontem aqui no nosso Sábado em Ação, que eu vou gravar um vídeo aqui falando só disso, tá? MACD com média de 9. Gostei da sugestão do colega lá. Vamos fazer o nosso bate-papo falando isso essa semana. Valeu, pessoal! Vem bastante novidade por aí, aguarde, fica com a gente, compartilhe o nosso canal com pelo menos uma pessoa que você fala de mercado financeiro. Vamos ver se nós partimos agora, não sei se esse ano ainda, mas vamos tentar buscar os nossos 100 mil inscritos aí. Valeu? Grande abraço, muita paz, muita saúde, muita prosperidade. Se o nosso canal faz bem para você, eu peço que você colabore e leve essa mensagem para outras pessoas também, para que ele possa ajudar outras pessoas. Tá bom? A gente se vê na próxima oportunidade. Boa semana para todo mundo, fiquem com Deus, até mais.